Boa noite, está começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós, aqui da CNT, acreditamos que o debate, o contraditório, é sempre ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que inicia hoje uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura do Rio. Teremos aqui hoje dois deles, do PPL, o candidato Fernando Siqueira, e nos terceiro e quarto blocos teremos aqui o candidato do PSTU, Ciro Garcia. Nós começamos com o candidato Fernando Siqueira, do PPL. Candidato, eu vou iniciar com a pergunta clássica: por que o senhor quer ser prefeito do Rio de Janeiro? Bom, Ricardo, eu trabalhei durante 24 anos na Petrobras e fui acostumado a enfrentar desafios, a pensar estrategicamente e comandar equipes. E eu vejo que o Rio de Janeiro é uma cidade extremamente viável, né? O Brasil é o país mais viável do planeta e o Rio é a cidade mais viável do Brasil. E ambos estão patinando, né? Tem problemas de educação, de transporte, de empregos. Então eu resolvi colocar a minha experiência para ajudar o Rio de Janeiro, onde eu trabalho há 51 anos, minhas filhas nasceram aqui. Então eu tenho propostas para melhorar o Rio. E também na Petrobras, a gente acostumou ao fato de que os grandes problemas são resolvidos com soluções simples e não mirabolantes. Aí a gente chegou a 7.000 metros de profundidade para explorar o pré-sal. Então eu acho que o Rio também pode ser melhorado com soluções simples. E eu tenho essas propostas. O senhor tem 1% nas intenções de voto do Ibope na última pesquisa. O que faz crer que ao longo dessa campanha o senhor vai conquistar a maioria dos votos e se fazer vencedor? Eu vou colocar o meu programa, a minha proposta de governo, e eu acho que o eleitorado vai ter chance de decidir. Eu tenho 1% porque tem um espaço muito reduzido, né? Então, o atual prefeito, o segundo colocado nas pesquisas, tem um espaço bem mais amplo. No momento em que eu for conhecido e apresentar as minhas propostas, eu tenho confiança de que o eleitorado vai escolher melhor. Candidato, se o senhor fosse prefeito, eleito prefeito, qual seria assim, a sua primeira medida? O que o senhor corrigiria? O que o senhor implantaria? Qual seria, digamos, o seu primeiro ato para colocar a seu modo, digamos, a prefeitura nos trilhos? Tem quatro pontos fundamentais, né? O transporte, a saúde, a educação e o emprego, né? A saúde é a prioridade máxima porque o Rio, embora tenha investido bastante, foi considerada a pior cidade entre as capitais brasileiras. Ficou na avaliação do IDSUS, o Índice de Desenvolvimento do SUS, colocado em último lugar entre as capitais brasileiras. E o Rio não pode conviver com essa situação dramática. Por que isso? Porque o prefeito privatizou a saúde. Ele desmantelou os hospitais públicos. No Rio tem 14 hospitais, herdados da época que era a capital, de alto nível, de alto gabarito, já foram considerados os melhores do país. E esses hospitais hoje estão numa situação ruim. Os centros municipais de saúde estão também desativados, os postos de saúde estão sem atendimento, sem profissionais de saúde, e o prefeito privatizou, candidato, entregando aí as UPAs, né, e as unidades da família para organizações sociais que visam lucro. E aí a população não vê o resultado. Candidato, do ponto de vista do investimento, a saúde teve a atenção da atual administração. Os investimentos em saúde esse ano chegaram a 24%, são previstos a chegar a 24% do orçamento. A Constituição exige que seja no mínimo 15% nos municípios maiores, das capitais. Ou seja, a Prefeitura do Rio investe em saúde muito mais do que a Constituição exige. Quase 10% acima do que a Constituição exige. Deve dar mais ou menos uns 4 bilhões de reais por ano. A previsão desse ano é 4 bilhões. 4 bilhões de reais, é um montante expressivo. Certo. Bom, a despeito disso, nós não temos uma saúde ainda a contento nos grandes hospitais, o atendimento de emergência ainda é deficiente.
Ou seja, se não é dinheiro o problema, qual é o problema, candidato? O primeiro problema que eu falei, a privatização da saúde. A saúde não é uma mercadoria. O senhor acredita que o fato de privatizar, não sei se é o termo, mas entregar a administração a organizações sociais sem fins lucrativos, pelo menos essa digamos, a terminologia correta. Mas não é a realidade. Sim, mas teoricamente, essas OS não têm fins lucrativos. Entregar essa administração às OS, na sua avaliação, seria automaticamente um atestado de que a administração vai mal? Ou seja, a sua análise é de fundo ideológico ou há uma análise prática, real, concreta de que o resultado não é bom? É a análise prática, real, concreta, porque eu tenho percorrido aí, vejo pessoas há mais de um ano na fila para a operação. Então, o que é a saúde? Você viu na Olimpíada de Londres, né? Na abertura, houve um desfile dos profissionais de saúde mostrando para o mundo a excelência da saúde inglesa gratuita para a população. Então, isso não é uma utopia. Isso, constitucionalmente, é dever do Estado, do município e do governo federal. Então, o município terceirizou, o Jornal do Brasil publicou uma matéria aí que o Tribunal de Contas do município pegou o faturamento de até 7 vezes mais por alguns produtos comprados pelas OS. Então, esse superfaturamento está dando lucro, ao contrário do que se pensava. O que o senhor faria, então, se o senhor assumisse a Prefeitura do Rio? O senhor tiraria a administração das OS e, na realidade, voltaria à administração direta da Prefeitura? Todas as unidades de atendimento hospitalares e clínicas da família e similares? Esse é o objetivo, essa é a meta e seria feito gradativamente. Quer dizer, nós iríamos reativar os hospitais, reequipá-los, contratar profissionais de saúde por concurso, treinados e bem remunerados. Mas, candidato, durante anos a administração dos hospitais foi pública e o resultado foi pífio. Na verdade, quer dizer, essa não é uma tentativa agora de se buscar um caminho novo, porque o resultado, durante toda a história do Rio de Janeiro, a administração foi direta nos moldes que o senhor está colocando e notou esse resultado dos últimos anos. Foi a melhor saúde do Brasil. Não, foi, Rio de Janeiro foi enquanto o Rio de Janeiro era a capital federal. Não, depois que essa rede foi transferida ao município, aos poucos o município do Rio de Janeiro não teve, digamos, competência ou não teve condições econômicas de manter esse grau de excelência. Não manteve porque houve essa tendência do governo César Maia, do governo atual, de privatizar a saúde, quer dizer, desmantelar os órgãos públicos e favorecer as entidades privadas. Então, a nossa proposta é equipar os hospitais com equipamentos e com produtos necessários para o seu desenvolvimento, concursos para os médicos e profissionais de saúde em geral, treiná-los, capacitá-los e pagar bem, porque um funcionário motivado, eu sou do tempo, eu fui funcionário público durante algum tempo, o funcionário público bem treinado e motivado é um entrave à corrupção. A corrupção começou a aparecer no Brasil depois que se privatizou e se terceirizou. A terceirização é o pressuposto da corrupção. Então nós queremos hospitais equipados, que já foram os melhores do Brasil, equipes de saúde preparadas, bem remuneradas, que eles não recebem aumento há 4 anos. Então, o funcionário treinado e motivado é a excelência da saúde. Isso na Europa toda a saúde é gratuita. Só nos Estados Unidos é que a saúde é privada. E o resultado é ruim. Minha filha mora lá, se queixa amargamente da saúde nos Estados Unidos. Eu vou fazer o intervalo que nosso tempo está esgotando. Voltamos em 1 minuto, hoje com a participação no Jogo do Poder, nesse primeiro e no segundo bloco, do candidato à Prefeitura do Rio, do PPL, Partido Pátria Livre, Fernando Siqueira.